Olá pessoal, aqui estou eu novamente para falar um pouco de literatura e hoje vou lhes apresentar O Guarani, de José de Alencar. Esse livro ele foi publicado em folhetim em 1857, ou seja, trechos, pequenos trechos do livro eram publicados diariamente no jornal no Rio de Janeiro pelo próprio autor. E é interessante que ele, ao longo da publicação, ele publicou inicialmente os 2 primeiros capítulos e depois, pela aceitação do público, ele continuou desenvolvendo a obra. E é interessante que ele foi construindo a obra junto com os leitores, Então assim, ele confessa que ele reestruturou personagens, que ele fez modificações de enredo de acordo com a aceitação ou a rejeição dos seus leitores à época, que lhe escreviam, que criticavam, que elogiavam a obra. A minha experiência de leitura dessa obra, o que eu tenho a falar dela é que é uma obra simplesmente fantástica. Esse livro é impressionante. Impressionante. O que o José de Alencar faz com essa obra é uma coisa incrível, incrível. Eu acho que José de Alencar tinha que ter sido penitenciado e sentenciado de alguma forma, porque ele publicar uma história dessas em folhetim, ou seja, um capítulo pequeno, dia a dia, uma obra que hoje, nessa edição aqui, por exemplo, tem 414 páginas, ou seja, isso para ser publicado num jornal de 3 em 3 páginas dia a dia, deve ter demorado um terror. Então assim, foi uma tortura para os leitores, porque a obra é simplesmente cativante, muito envolvente. É uma velocidade da narrativa incrível, incrível. Uma capacidade de construção dos personagens, do personagem principal, que é o índio Peri, que ele se apaixona pela menina Cecília, que ele presencia um incêndio. Ele é um índio da etnia dos Goitacás, ele presencia um incêndio na floresta, de um acampamento de brancos, onde uma imagem de Nossa Senhora fica no meio do fogo, e aquela relação dele com aquela imagem foi uma coisa incrível, fascinante. Ele fica extremamente impressionado, e quando ele vê essa menina Cecília, uma loira, alva, com os olhos azuis, com a pele macia, sedosa, ele imediatamente associa essa pessoa, essa menina Cecília, com a imagem de Nossa Senhora, e cria um vínculo absurdo com ela. Ele cria uma relação de amor com ela religiosa, de adoração, de estupefação, de entrega total e absoluta. E o que o José de Alencar faz com esses 2 personagens, especialmente com esse personagem principal, o Peri, o índio Peri, é uma coisa incrível, é uma coisa fantástica. Peri é o super-herói brasileiro por excelência. É um índio genial, brilhante, forte, inteligentíssimo. Apesar de o autor sempre deixar claro dessa inteligência selvagem, mas a sua inteligência é de um brilhantismo absurdo. A sua força, os empreendimentos que ele realiza por meio de seus braços é de uma grandiosidade, de uma poesia que José de Alencar empresta a esse personagem, incríveis, simplesmente incrível. A construção do personagem é muito precisa, é muito bem feita, tanto do Peri como dos outros personagens principais, mas o livro inteiro se desenrola em volta desses 2 personagens, do Peri e da Cecília, que é esse amor que ele tem como devoção, que ele a chama de Ceci. É uma obra que me impressionou profundamente, profundamente. A leitura é muito rápida, é muito intensa, muito envolvente, você se envolve a todo instante com o personagem, tem ações para todo tipo, tem tragédia, tem
tragédia shakespeariana de personagens secundários, tem aventuras homéricas de empreitadas do tipo Batman, o Cavaleiro das Trevas, por meio do Peri. Então assim, é uma coisa incrível, e a capacidade que ele tem, que o autor tem de concatenar os capítulos, de trazer a narrativa à frente, depois trazer a narrativa para trás, contar o que aconteceu antes, contar o presente, contar o futuro, contar o passado, juntar os dois, fazer o link, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Você vê pela descrição que eu estou fazendo a potência que essa obra tem de envolvimento, do ritmo frenético, de coisas novas acontecendo a todo instante, e muito bem montadas, muito bem pensadas. Não é aquele estilo novela da Globo que o cara faz de qualquer jeito e fica aquele negócio mal concatenado, personagens esquizofrênicos, não. São coisas muito bem linkadas umas com as outras, né? Uma narrativa muito precisa, muito envolvente, de uma desenvoltura fantástica. Enfim, esse livro para mim se situa entre os gigantes da literatura brasileira, das experiências que eu já tive de leitura com a literatura brasileira. Esse livro fica aí ombreando com Vidas Secas de Graciliano Ramos. É simplesmente uma leitura fantástica, não perca.